Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Eu recomendo que abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4. Essa carta provavelmente foi a última escrita pelo apóstolo Paulo. Ele fala nessa carta sobre estar preso e deixa claro até que o tempo da sua partida já era chegado. Parecia que Paulo entendia que estava nos últimos momentos da sua vida aqui. E nesse capítulo 4 dessa carta notável e emocionante, Paulo vai falar de vários irmãos. Ele cita o fato de que vários o deixaram. Cita algumas pessoas com quem parecia que ele tinha algum contato ainda. Se você conhece outras cartas do apóstolo Paulo, você sabe que nas conclusões da carta ele está citando vários nomes, saudando irmãos, mencionando pessoas que estavam com ele naquele momento e etc. É algo bem comum. Mas nessa lista de 2 Timóteo 4, nós temos 3 nomes que chamam a atenção. Vamos fazer a leitura de 2 Timóteo 4, versículos 10 e 11. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Dos 5 nomes citados nesses 2 versículos aqui, nessa mensagem eu quero destacar o que Paulo fala sobre 3 deles: Demas, Lucas e Marcos. De certa forma, acho que o apóstolo Paulo fala sobre esses homens aqui representam 3 atitudes que nós podemos ter. Eu diria 3 tipos de servos do Senhor. Nós temos aqui uma comparação interessante que pode ser feita entre esses 3 indivíduos em particular. Demas, o primeiro deles, aquele que abandonou o apóstolo Paulo. Lucas, no segundo citado, era aquele que estava com Paulo. E Marcos, o terceiro, era aquele que Paulo estava chamando para que viesse até ele. Vamos meditar no que é dito sobre cada um desses homens e pensar em algumas lições úteis para nossas vidas. Começando com Demas, vamos pensar um pouco na história pregressa desse homem no Novo Testamento. A verdade é que nós não temos muitas informações sobre ele. Mas se você abrir na carta de Paulo a Filemon, no versículo 24, Demas é citado como um colaborador do apóstolo Paulo. No capítulo 4 da carta de Paulo aos Colossenses, algo muito parecido é mencionado. Nessas 2 cartas, tanto Filemon quanto Colossenses, Paulo muito provavelmente estava preso em Roma. É bem possível que numa prisão anterior a esta, em que ele escreveu 2 Timóteo. Mas na época dessa primeira prisão, Demas estava com Paulo, era um amigo e companheiro dele na pregação do Evangelho. Mas agora em 2 Timóteo, algum tempo depois, não sabemos exatamente quanto tempo, mas provavelmente anos depois, possivelmente numa outra prisão, e agora já no final da vida de Paulo, o que ele fez, do que Paulo fala no versículo 10, me abandonou. Paulo estava aqui pedindo para que Timóteo viesse depressa ter com ele. E um dos motivos que ele dá para essa pressa é o fato de que ele foi abandonado por Demas. O ponto não é simplesmente que Demas deixou Paulo, mas que deixou Paulo numa situação difícil, em apuros, por assim dizer. Agora, uma dúvida que pode nos surgir nisso: será que Demas estava fazendo isso como um gesto de traição, de fato? Como se ele estivesse abandonando o Senhor, talvez, caindo da fé?
ou ele simplesmente deixou Paulo sozinho e foi pregar em outra região. Nos é dito aqui que ele foi para Tessalônica. Outros dois nomes são citados aqui. Crescente, Paulo diz que foi para a Galácia. Tito, para quem Paulo também escreveu uma carta, foi para a Dalmácia. E do jeito que é citado aqui, não parece que Crescente e Tito abandonaram o Senhor. Provavelmente foram para essas regiões para continuar a pregação do Evangelho por lá. Mas o que nós temos de notável no caso de Demas é que Paulo diz que ele amou o presente século, que significa que ele amou este mundo aqui. Provavelmente o que Paulo está querendo dizer com isso é que Demas amou esse mundo, amou essa vida aqui e abandonou a fé no Senhor. Pense na situação em que Paulo vivia. Paulo estava preso, passando por uma grande tribulação e agora com fortes indícios de que seria morto. Talvez Demas temeu sofrer o mesmo dano que Paulo, de ser morto junto com o apóstolo. E talvez depois de tanta labuta, tanta perseguição, de ter perseverado por alguns anos, ele desistiu e amou o presente século e abandonou, muito mais do que o apóstolo Paulo, abandonou o Senhor. Nos versículos anteriores a isso, Paulo havia falado sobre o seu destino. No versículo 6 de 2 Timóteo 4, ele disse: "Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado." Ele continua dizendo: "Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé." Paulo entendia, sua vida estava chegando ao fim. E ele sabia que havia sido fiel ao Senhor, cumprido com a sua responsabilidade diante de Deus. E por isso ele diz no versículo 8: "Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia." Paulo tinha esperança de que receberia a salvação eterna da parte de Deus após a sua morte. E ele conclui o versículo 8 dizendo que não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Todos os servos do Senhor que amam a sua vinda e levam a vida como a que Paulo levou, de fidelidade, de esforço em servir a Deus, têm a esperança de receber a coroa da justiça que o reto juiz dará naquele dia. Agora observe bem o contraste. Paulo falou aqui sobre aqueles que amam a vinda do Senhor. 2 versículos depois, falou de Demas, que amou o presente século. Agora fica a questão para nós pensarmos: amaremos a vida do Senhor ou esse mundo? Para quem ama o mundo e as coisas que há no mundo, a vinda do Senhor será um grande problema? Será o fim de tudo aquilo que você ama? Na verdade, será muito pior do que você imagina. Devemos pensar sobre esses prejuízos que estavam sobre Demas e sobre pessoas que eventualmente sigam os seus passos. O que Demas fez aqui custava sua comunhão com Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz: "Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus." Algo assustador. São cristãos que vivem na ilusão. Pessoas que imaginam que estão na graça de Deus, mas continuam paquerando com o mundo, com a vida mundana, mantendo uma aparência religiosa até respeitável, mas se entregando ao mundanismo. Na verdade, não enganam a Deus enquanto fingem ser cristãos. É um perigo, certamente, amar demais esse mundo aqui. E nisso a pergunta que nos fazemos: seguiremos os passos de Demas? Outras lições que observamos nesse exemplo aqui.
É possível começar uma vida de fé e depois cair? Em 2 Pedro, capítulo 2, o apóstolo fala de maneira bem forte sobre isso. A partir do versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Pedro deixa bem claro aqui que é possível ter escapado das contaminações do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo e se deixar enredar de novo no pecado. Que nós podemos nos deixar levar de novo pela poluição do mundo. Parece que foi o caso de Demas aqui. Será que nós vamos seguir os passos de Demas em ceder às dificuldades ou às atrações deste mundo? Na parábola do semeador, em Lucas capítulo 8, Jesus cita dois solos que se enquadram exatamente nisso. O solo rochoso, onde a semente penetrou um pouquinho, a planta cresceu, mas a raiz não era profunda, pois a rocha não permitia sua profundidade. Ou o solo espinhoso do outro lado, onde a planta crescia, dividindo, disputando os nutrientes com os espinhos ao seu redor. Jesus fala que esses dois solos representam diferentes corações. O rochoso, ele diz, Lucas 8:13, a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. Quando vem a dificuldade, alguns caem da fé. Talvez foi o caso de Demas. Quando a maior de todas as provações esteve sobre ele, ele amou mais esse mundo do que a Cristo. E no versículo 14, Jesus fala do solo espinhoso. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui alguém que deixa as distrações do mundo o tornar infrutífero. Mais uma vez, o amor ao mundo e as coisas dele como um empecilho na nossa comunhão com Deus. Vamos seguir os passos de Demas? Agora, o segundo exemplo, em 2 Timóteo 4, é o de Lucas, aquele que estava com Paulo. Se você conhece um pouco da história do Novo Testamento, no livro de Atos, na carta de Colossenses, no capítulo 4, Lucas era um companheiro de Paulo. Foi provavelmente o autor do Evangelho que leva esse nome e do livro de Atos. Ele parece ter acompanhado Paulo em parte de suas viagens no livro de Atos. Parte da segunda viagem missionária, da terceira viagem missionária, na última viagem do livro, em Atos 27 e 28. Ele esteve com Paulo em algumas prisões e provou-se nisso tudo ser um companheiro constante do apóstolo e um cristão fiel. E ele estava com Paulo aqui nos seus últimos dias. Paulo diz: somente Lucas está comigo. Lucas estava lá com ele na hora mais difícil, quando não teria nada a ganhar, a não ser a mesma condenação romana. Era o risco. Nós devemos seguir os exemplos de Lucas nisso, de viver uma vida caracterizada pela firmeza e perseverança. Em Hebreus capítulo 3, o autor de Hebreus exorta no versículo 14, dizendo: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim
a confiança que desde o princípio tivemos, devemos permanecer fiéis, inabaláveis, até o fim, para termos a plena comunhão com Cristo. Não apenas no nosso serviço ao Senhor de maneira geral, mas de também sermos uma fonte constante de encorajamento para os irmãos. Como foi Lucas? Pense um pouco sobre a situação na prisão aqui. Talvez a gente pense no apóstolo Paulo como alguém inabalável, mas por várias vezes Paulo falou da bênção que recebeu de outros irmãos, do ânimo, do conforto, da esperança, do refrigério. Agora pense em Lucas, como ele foi essa boa fonte de ânimo para o apóstolo Paulo ali, um companheiro, um amigo para ele. Certamente havia desafios para Lucas, a prisão, lugar desconfortável, os riscos. Paulo foi morto no final disso, e se Lucas também fosse? Mas o fato é que o amor se arrisca. Foi o que Jesus fez por nós. Ele deixou esse exemplo para que seus servos o seguissem. Parece que era o caso de Lucas aqui. E uma outra lição que cristãos observam nisso é que nós precisamos dos nossos irmãos. Muitas vezes precisaremos de um Lucas conosco. Quando parece que estamos tão sozinhos, um irmão que ainda não desistiu da gente. Paulo estava bem espiritualmente do que ele fala nessa carta, mas talvez nós não estaremos nesse dia difícil. Seria bom termos um Lucas conosco. E melhor ainda, seria nós sermos como Lucas. Não subestime a necessidade de sermos bons amigos para outros cristãos. Que contraste entre Demas e Lucas. Demas amou o mundo. Lucas amava o Senhor e seus irmãos. Agora vamos para o último exemplo. Paulo fala sobre mais um nome, aqui em 2 Timóteo 4, no versículo 11. Ele diz a Timóteo: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. A grande questão com Marcos aqui é a sua história pregressa. Se você voltar para o livro de Atos, você vai ver que ele se mostrou pouco confiável no início. Ele partiu com Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Mas em Atos 13, no versículo 13, nos diz que ele os abandonou prematuramente, cedo demais naquela viagem. O texto nos diz que João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Esse João é conhecido como João Marcos, o mesmo homem aqui. Agora, esse abandono de Marco causou um desentendimento entre Paulo e Barnabé. E antes da segunda viagem missionária, Paulo não queria levá-lo consigo. Atos 15, 38 nos diz que Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. É dito que houve entre eles, entre Paulo e Barnabé, tal desavença que vieram a separar-se. Barnabé levou Marcos consigo para Chipre e Paulo começou a segunda viagem missionária na companhia de Silas. Paulo olhava para Marcos como alguém que não era digno de confiança, ao que parece. E parecia desapontado, talvez decidido a repreendê-lo mesmo, pelo seu abandono anterior. Mas o fato é que esse homem eventualmente se redimiu. Em Colossenses, em Filemão, ele é citado por Paulo como um dos companheiros dele, assim como Demas e Lucas. E agora Paulo está dizendo a Timóteo: traze-o para cá, pois ele me é útil para o ministério. Aquele que Paulo nem queria que o acompanhasse na sua segunda viagem missionária se tornava alguém útil para o seu trabalho e almejado por Paulo em ter sua companhia. Agora, a última pergunta que nos fazemos: nós vamos seguir os passos de Marcos? A verdade é que é mais provável
sermos mais parecidos com Marcos do que com Lucas? Que o nosso serviço a Deus e aos irmãos não tem sido o que deveria ser? Nada indica que Marcos abandonou a fé, mas ele não era tão firme, tão confiável quanto Lucas. Talvez um cristão um pouco morno, que se acovardou em alguns momentos. Talvez, assim como Marcos, nós temos deixado outros irmãos, às vezes, sozinhos, em apuros. Talvez somos tentados a amar o mundo, amar a nossa vida. Talvez foi o caso de Marcos lá, em Atos 13. O jeito que ele abandonou Paulo e Barnabé não foi tão diferente da maneira que Demas abandonou Paulo nessa altura da história. No entanto, o exemplo de Marcos nos dá esperança e orientação. Erros podem ser corrigidos. Pecados serão perdoados por Deus, se nós nos arrependermos. Talvez nós tenhamos sido inúteis no passado, mas ainda podemos nos tornar úteis para o ministério. Inúteis porque éramos desanimados, oscilantes, fracos. Era o caso de Marcos. Úteis, não pensando na nossa capacidade, mas porque estamos dispostos a fazer a obra do Senhor. De sermos ativos e usarmos as habilidades que Deus nos tem dado. João Marcos amadureceu, cresceu espiritualmente. Falhou no passado, decepcionou os outros, não agiu sempre como deveria. Mas o seu exemplo serve para nos lembrar que Deus nos dá segundas chances, da possibilidade de superar as nossas falhas e fazermos melhor se nos voltarmos para o Senhor. Durante a nossa peregrinação nessa vida aqui, seremos como quem? Espero que nunca como Demas, que amou demais o presente século. O ideal é que sejamos como Lucas, firmes e inabaláveis. Mas um bom exemplo também é de Marcos, que apesar de suas falhas, se arrependeu e mostrou-se útil na sua diligência em servir a Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. O mundo a viajar.